Olá pessoal, bem-vindos ao canal Foco Justo. Hoje vamos abordar 3 grandes notícias que estão movimentando o cenário político. Vamos falar da repressão brutal na Venezuela, onde o regime de Nicolás Maduro está sendo acusado de 24 assassinatos em meio aos protestos pós-eleitorais. Vamos também discutir o apoio crescente ao senador Davi Alcolumbre para a presidência do Senado e o que isso significa para o equilíbrio político no Brasil. E por fim, a crescente onda de protestos pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes, que promete abalar o 7 de setembro em São Paulo. Fique com a gente até o final. A Venezuela, sob o regime de Nicolás Maduro, continua a enfrentar uma crise humanitária e política severa. Segundo a Human Rights Watch, desde as eleições presidenciais de 28 de julho, 24 pessoas foram assassinadas e mais de 2.400 foram presas. O relatório da HGRW destaca que, desses assassinatos, 11 foram confirmados independentemente pela organização, que analisou certidões de óbito, vídeos, fotografias e entrevistou testemunhas e familiares. Um dado impressionante é que, entre os presos, mais de 1.580 são considerados presos políticos e 114 são adolescentes. Apesar disso, o governo de Maduro continua negando irregularidades e alegando que a eleição foi legítima. Os abusos cometidos pelas forças de segurança venezuelanas, juntamente com os coletivos armados que apoiam o regime, demonstram uma violação sistemática dos direitos humanos. As eleições que resultaram na reeleição de Maduro foram criticadas por especialistas da ONU e do Carter Center pela falta de transparência. Embora o Conselho Nacional Eleitoral tenha dado a vitória a Maduro com mais de 51% dos votos, as atas eleitorais não foram tornadas públicas, levantando suspeitas de fraude. A pressão internacional cresce, com a União Europeia e governos da América Latina pedindo por mais clareza e respeito aos direitos dos manifestantes e líderes da oposição. No Brasil, a corrida para a presidência do Senado Federal já está em andamento. E o nome que surge com força é o do senador Davi Alcolumbre, ex-presidente da Casa. Com o apoio oficial do PDT e de outras lideranças políticas, Alcolumbre está cotado para assumir o cargo em fevereiro de 2025. Ele é atualmente o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e sua candidatura é vista como uma continuação da gestão de Rodrigo Pacheco, com foco na autonomia do Senado e na preservação da estabilidade democrática. Alcolumbre é visto como alguém capaz de manter a harmonia entre os poderes, mas essa harmonia tem gerado críticas. Muitos apontam que essa paz entre os poderes significa, na verdade, um conluio que enfraquece a fiscalização e a independência do Senado em relação ao Judiciário. Recentemente, o próprio Pacheco foi criticado por não abrir processos de impeachment contra ministros do STF, como Alexandre de Moraes, o que levantou questões sobre sua autonomia frente ao Judiciário. A volta de Alcolumbre ao comando do Senado pode significar uma continuidade desse status quo, o que preocupa parte da sociedade e alguns senadores que defendem uma postura mais firme. Enquanto isso, no Brasil, a polêmica envolvendo o ministro Alexandre de Moraes continua a gerar ondas de protesto. Recentemente, Moraes intimou o bilionário Elon Musk a nomear um representante legal da plataforma X no Brasil, sob a ameaça de suspender a rede social. Essa decisão gerou um aumento na pressão por seu impeachment. Lideranças conservadoras, como Jair Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, estão convocando uma grande manifestação para o dia 7 de setembro, em São Paulo, pedindo a destituição de Moraes e denunciando o que consideram abusos inconstitucionais cometidos pelo magistrado. Esse protesto é visto como uma continuação dos movimentos conservadores que se opõem às decisões de Moraes, especialmente no que diz respeito à censura nas redes sociais. Para os organizadores, o ato não é apenas um pedido de impeachment, mas também uma defesa da liberdade de expressão, algo que eles acreditam estar em risco no Brasil. A presença de figuras como Bolsonaro e candidatos a prefeito de São Paulo promete atrair uma grande multidão, e muitos esperam que a manifestação deste ano seja ainda maior que a de fevereiro, quando milhares de pessoas lotaram a Avenida Paulista. As notícias de hoje mostram que o cenário político na América Latina está em constante mudança.
A repressão brutal na Venezuela continua a impactar a região, enquanto no Brasil, a política interna enfrenta desafios com a candidatura de Davi Alcolumbre e os protestos contra o ministro Alexandre de Moraes. Será que estamos caminhando para uma nova crise política no Brasil? E o que o futuro reserva para a Venezuela? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e participe desse debate tão importante para nosso país e a América Latina.